A sala de audiência ficou completamente em silêncio enquanto todos os olhos se fixavam na mulher desleixada que estava diante do banco. Vestida com roupas surradas e com o cabelo bagunçado, ela parecia a típica mendiga de rua, muito distante do que se espera ver em um tribunal. O juiz Ferreira, famoso por seus comentários mordazes e atitude arrogante, passará os últimos 20 minutos zombando dela. Você realmente acha que pode enganar este tribunal? Ele zombou, rindo alto e fazendo ecoar sua risada pelas paredes, enquanto a descartava como uma simples vagabunda fingindo saber de leis. Mas então, com um tom calmo que contrastava totalmente com sua aparência desleixada, ela começou a desmontar os argumentos do promotor. Seu domínio dos precedentes jurídicos e sua lógica afiada deixaram não só o juiz, mas também os advogados veteranos boquiabertos. Murmúrios de surpresa se espalharam pelo público, à medida que todos percebiam que aquela mendiga não era uma litigante comum. O sorriso convencido do juiz desapareceu, substituído por uma expressão de crescente desconforto. Objeção! Bradou um dos promotores, com o rosto contorcido de incredulidade. Meritíssimo, tenho razões para acreditar que esta pessoa não é quem diz ser. Sem perder o ritmo, a mulher o encarou com um olhar firme e sorriu de leve, como se já esperasse essa reação. Meritíssimo, posso apresentar meus documentos, se desejar. Mas confie em mim, cada palavra que proferi tem respaldo na lei. Continuamos? O rosto do juiz Ferreira ficou vermelho enquanto ele exclamava: quem exatamente é você? Sua voz tremia de incredulidade quando a mulher, com destreza, enfiou a mão em sua bolsa surrada, puxou um documento impecável e o entregou ao secretário do tribunal. O juiz pegou o papel, suas mãos tremiam ao lê-lo. Sua boca se abriu e fechou sem emitir palavra, enquanto a audiência aguardava, sem fôlego. Vamos voltar um pouco para ver como tudo começou. A história teve início num bairro difícil de São Paulo, onde Camila Silva, de 38 anos, lutava para sobreviver nas ruas, acompanhada apenas pelo frio cortante e uma determinação inabalável. Apesar da aparência rude e dos anos de dificuldade, Camila fora, um dia, uma verdadeira prodígio do direito. Aos 16 anos, ela já devorava livros de leis em bibliotecas abandonadas. Aos 19, havia passado no exame da ordem. Mas, desiludida com um sistema corrupto, decidiu se esconder à margem da sociedade, mesmo tendo sido sempre aconselhada por seu antigo mentor a usar seu talento para ajudar os mais necessitados. Numa tarde gelada, enquanto esperava por uma refeição em um abrigo, Camila ouviu uma conversa que partiu seu coração. Uma mãe solteira, chamada Ana Souza, chorava no balcão, explicando a um atendente que seu senhorio, o senhor Rocha, estava prestes a despejá-la junto com seus 2 filhos pequenos. Eu sempre paguei o aluguel em dia, choramingou Ana. Mas ele diz que eu quebrei o contrato. Eu não fiz nada de errado. O coração de Camila apertou. Após Ana se afastar, ela se aproximou delicadamente e perguntou o que havia acontecido. Ana explicou que o senhor Rocha alegava que o apartamento estava superlotado, mesmo que fosse só ela e os filhos, e que queria expulsá-la para cobrar um aluguel mais alto de outra pessoa. A mente de Camila trabalhou rápido. Ela perguntou se Ana guardava os comprovantes de pagamento e o contrato. Ana confirmou, dizendo que tudo estava organizado em uma pasta em casa. Com um brilho de determinação nos olhos, Camila afirmou com firmeza: deixe que eu te ajudo. Tenho certeza de que você tem um caso nas mãos. Ana, incrédula, respondeu: mas você é só uma mendiga. Camila sorriu levemente e retrucou: já ouvi isso antes. Confie em mim. Nos dias seguintes, Camila analisou todos os documentos de Ana. Rapidamente, ficou evidente que as alegações do Sr. Rocha estavam cheias de contradições. Camila redigiu uma carta formal exigindo que ele parasse com o despejo e alertando-o sobre uma ação judicial. Quando ele ignorou a advertência, ajudou Ana a entrar com o processo no juizado especial. A notícia se espalhou pelo bairro. A mulher de rua, sempre subestimada, agora lutava por justiça. Logo, repórteres locais chamavam o caso de o Caso Milagre e os jornais de bairros pequenos estampavam a participação de Camila em todas as manchetes. Nem todos ficaram impressionados, porém, alguns duvidavam de suas qualificações, enquanto outros riam da ideia de uma mendiga enfrentar um caso sério. À medida que a data do julgamento se aproximava, Ana ficou cada vez mais ansiosa. E se perdermos?
Eu não posso pagar um advogado. Desabafou. Camila, com firmeza, respondeu. Confie em mim, eu tenho tudo sob controle. Naquele dia de audiência, a sala estava lotada com curiosos, repórteres e alguns advogados céticos. Camila, vestida modestamente mas com cuidado, caminhou até o púlpito com uma confiança serena. Assim que começou a falar, o juiz Ferreira interrompeu bruscamente. E quem você está representando? Exigiu, com tom carregado de desprezo. Eu represento a parte autora, meritíssimo, respondeu Camila, de forma calma. O juiz riu de forma desdenhosa. Deve estar brincando. Isso não é uma pegadinha. É? Questionou, enquanto risadinhas e murmúrios se espalhavam pela sala. Mesmo diante das zombarias, Camila manteve a compostura. O juiz continuou a desmerecê-la, questionando sua credibilidade e insinuando que uma mulher de rua jamais entenderia o rigor da lei. Camila esperou o momento certo para se manifestar. Quando a oportunidade surgiu, ela apresentou seu caso com uma clareza e precisão cirúrgicas, citando jurisprudências e demonstrando, ponto a ponto, as falhas na defesa do Sr. Rocha. Aos poucos, a sala mergulhou em um silêncio absoluto, com sua voz firme conquistando respeito. E então, num momento que deixou todos boquiabertos, ela revelou sua verdadeira identidade. Camila Silva, advogada licenciada, cuja genialidade estava oculta à vista de todos. A sala explodiu em confusão. O juiz Ferreira bateu com força no martelo tentando retomar o controle. A sessão está suspensa por 10 minutos. Gaguejou, claramente abalado enquanto se retirava para seu gabinete. Camila observou, esboçando um leve sorriso. Aquilo era só o começo. Durante o intervalo, cochichos se espalhavam sobre a advogada misteriosa que havia surpreendido a todos, enquanto alguns a elogiavam e outros diziam que devia ser uma farsa muito bem planejada. Mesmo com toda a atenção, Camila permaneceu sentada na mesa dos autores, segurando firme suas mãos, mesmo com o coração acelerado. Ela sabia que revelar suas credenciais era arriscado, não havia volta. Ana se inclinou e, num sussurro, perguntou: Você tem certeza de que vamos ganhar? Eles estão te tratando como se você fosse uma impostora. Eles agem assim porque estão com medo da verdade, Ana. Confie em mim, respondeu Camila com olhar determinado. Antes que Ana pudesse replicar, o secretário anunciou o retorno do juiz. A sala se aquietou enquanto o juiz Ferreira retomava seu assento, com uma expressão agora neutra. Esta sessão recomeça, disse o juiz, com voz mais firme. Seu olhar pousou em Camila, e ele continuou. Senhora Silva, o tribunal reconhece suas credenciais. Você pode continuar. Mas tome cuidado, você ainda representa um caso muito sério. Camila caminhou até o centro da sala com passos decididos, sentindo o peso de cada degrau, mas focada apenas na tarefa à frente. Meritíssimo. Gostaria de apresentar novas provas que desconstroem por completo os argumentos da defesa. Começou ela, aproximando-se do banco e entregando um monte de documentos, cópias de e-mails trocados entre Ana e o Sr. Rocha que contradiziam as alegações sobre infrações contratuais. Camila ainda destacou frases importantes com canetas coloridas para garantir que nada passasse despercebido. O juiz Ferreira examinou os documentos em silêncio, com o rosto ficando cada vez mais sério. Finalmente, ele se voltou para o advogado Santos, que defendia o Sr. Rocha, e disse: Esses e-mails entram em choque direto com o depoimento do seu cliente. Você tem uma explicação para isso? O advogado, de meia idade, hesitou e gaguejou. Meritíssimo, esses e-mails podem ter sido adulterados. Precisaríamos de tempo para verificar sua autenticidade. Camila, sem demonstrar nervosismo, replicou. Eu já esperava esse argumento. Aqui está toda a cadeia de custódia desses e-mails, com metadados confirmados por um perito digital certificado. Murmúrios percorreram a sala enquanto o juiz batia o martelo. Ordem. A menos que o senhor apresente provas concretas em contrário, considerarei estes e-mails como válidos. O advogado Santos, claramente pego de surpresa, apenas conseguiu pedir mais tempo, um pedido que o juiz não aceitou. Senhora Silva, por favor, continue, ordenou o juiz. Erguendo-se novamente, Camila expôs, com detalhes, a linha do tempo dos eventos, conectando as ações do Sr. Rocha a claras violações das leis de moradia. Citou um caso após o outro, reforçando a argumentação de Ana. Em determinado momento,
Até o próprio Sr. Rocha, um homem de presença intimidadora e expressão carrancuda, inclinou-se para sussurrar furiosamente para seu advogado, mas Camila não se deixou distrair. Seus argumentos se tornavam cada vez mais persuasivos. Então, de repente, enquanto resumiam seus pontos finais, o Sr. Rocha levantou-se abruptamente, o rosto corado de raiva. Ela está mentindo, gritou, apontando para Camila. Isso é tudo uma armadilha. Não pode ser que uma mulher como ela entenda tanto de leis. O tumulto voltou à sala. O juiz Ferreira martelou repetidamente, sua voz retumbante. Ordem no tribunal. Sente-se, Sr. Rocha, ou serei forçado a considerá-lo em desacato. Relutante, o senhorio recuou, com o peito arfando de raiva. Camila respirou fundo, mantendo a compostura, e disse: Meritíssimo, se o senhor tiver alguma prova que sustente suas acusações, convido-o a apresentá-la. Caso contrário, concentremo-nos nos fatos. O juiz assentiu com firmeza. Sr. Rocha, você permanecerá em silêncio, a menos que seja chamado. Sra. Silva, prossiga. Camila concluiu sua apresentação com um discurso de encerramento tão preciso e seguro que parecia ter o dobro da sua idade. Quando se sentou, uma onda de alívio tomou conta dela, mas ela sabia que a batalha estava longe de terminar. Em seguida, a defesa chamou seu próximo depoente, um zelador do prédio que afirmava ter visto várias pessoas entrando e saindo do apartamento de Ana. Camila escutou atentamente, anotando cada detalhe. Quando chegou sua vez de interrogar, ela se dirigiu ao zelador com calma. Senhor Oliveira, o senhor disse ter visto diversas pessoas no apartamento da senhora Souza. Pode me dizer quantas, exatamente, e quando isso aconteceu? O homem hesitou antes de responder. Talvez 4 ou 5, há uns 2 meses atrás. Camila insistiu. Lembra as datas exatas? Ele admitiu que não, e quando perguntado se havia registrado o ocorrido, murmurou que não, mudando de assunto desconfortavelmente. Camila sorriu levemente e concluiu. Então, o senhor não tem datas ou evidências concretas, certo? O depoente, envergonhado, apenas assentiu. O restante dos procedimentos naquele dia transcorreu de forma menos dramática, mas a tensão ainda pairava no ar. Quando a sessão terminou, repórteres cercaram Camila e Ana, gritando perguntas e tirando fotos. Camila protegeu Ana o melhor que pôde, guiando-a pela multidão. Mais tarde, naquele mesmo dia, no pequeno abrigo onde morava, Camila se deixou cair num sofá velho, finalmente sentindo o peso do cansaço. Sua única família, Dona Lourdes, colocou uma xícara de chá à sua frente e disse suavemente: Você foi incrível hoje, minha filha. Estou tão orgulhosa de você, Camila. Com um sorriso cansado, ela respondeu: Obrigada, Dona Lourdes. Mas isso ainda não acabou. Amanhã vai ser ainda mais difícil. Dona Lourdes apertou sua mão. Lembre-se sempre do porquê você faz isso. No dia seguinte, Camila chegou ao tribunal bem cedo, preparada para enfrentar o que viesse. Ao entrar pelas portas imponentes, deparou-se com uma cena inesperada. 2 policiais uniformizados conversavam com o Sr. Rocha próximo à entrada. Um dos oficiais a notou e começou a se aproximar, com uma expressão séria. Senhora Silva, precisamos conversar, disse o policial. Camila parou por um instante, a mente acelerada tentando decifrar o que se passava. Ana, que a seguia a poucos passos, percebeu a tensão imediatamente e perguntou: Há algum problema, oficial? O policial lançou um olhar para o Sr. Rocha, que sorria de forma presunçosa do outro lado do saguão, e disse: Recebemos uma denúncia de que a senhora adulterou provas neste caso. Ana soltou um gemido, cobrindo a boca, enquanto o coração de Camila disparava, mas ela se esforçou para manter a calma. Isso é uma acusação séria, afirmou Camila. Que provas eles têm? O policial, visivelmente desconfortável, respondeu: Não estamos aqui para discutir isso. Só precisamos que a senhora nos acompanhe até a delegacia para responder algumas perguntas. Enquanto isso, o sorriso do Sr. Rocha se alargava ainda mais. Encara o policial com firmeza, Camila respondeu: Entendo, mas gostaria de falar com minha cliente e meu advogado antes de ir. O policial hesitou, depois assentiu. Tudo bem, mas não demore. Aproximando-se da Ana, Camila murmurou: Isso é só uma tática para nos assustar.
Eles estão tentando nos desestabilizar porque sabem que o caso está desmoronando. Ana, com voz trêmula, perguntou: e se eles te prenderem? Eu não fiz nada de errado e eles não têm prova. Respondeu Camila firmemente. Apenas fique calma e não fale com o Sr. Rocha ou seu advogado. Ana sentiu, Relietant. Camila então se afastou para fazer uma ligação rápida. Seu único amigo de confiança, um advogado aposentado chamado Leonardo, atendeu na primeira campainha. Está tudo bem, Camila? Perguntou Leonardo. Precisamos conversar, Leonardo. O Sr. Rocha fez uma acusação falsa e a polícia quer me interrogar, explicou ela. A voz de Leonardo ficou firme. Fique forte, minha filha. Vou ligar para ele agora mesmo. Não se deixe intimidar. Após desligar, Camila voltou ao oficial e disse: estou pronta para ir, mas deixem claro, não fiz nada de ilegal. Isso é apenas uma tentativa de intimidação. O policial assentiu sem mais comentários, e juntos seguiram para a delegacia. Na delegacia, Camila foi levada para uma pequena sala de interrogatório, simples, com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Um dos policiais posicionou um gravador sobre a mesa e começou: Senhora Silva, a senhora não está presa, mas precisamos esclarecer algumas questões sobre as provas que apresentou em tribunal. O Sr. Rocha alega que elas foram fabricadas. Camila cruzou as mãos, com voz calma, respondeu: as provas que apresentei são 100% autênticas. Tenho toda a documentação para comprovar isso. Laudos de cadeia de custódia, peritagens digitais, tudo. O policial franziu o senho e perguntou: a senhora tem esses documentos aqui? Estão no meu processo, de volta ao tribunal. Fiquem à vontade para consultá-los, respondeu ela. Após uma pausa, o policial voltou a falar: por que o Sr. Rocha acusaria a senhora de falsificar provas se não fosse verdade? Camila respondeu, sem hesitar: porque o caso dele está caindo aos pedaços e ele está desesperado para me desacreditar. O policial a observou por um momento, depois se levantou. Aguarde aqui, por favor. Camila soltou um suspiro enquanto ele saía. Apesar de manter a compostura, uma pequena dúvida se instalou. E se tudo isso atrapalhasse o caso? Logo depois, bateram à porta. O policial retornou, desta vez acompanhado de Leonardo, que se apresentou como o advogado de Camila. Leonardo, um homem de olhar aguçado e postura confiante, deu a ela um aceno reconfortante antes de se dirigir ao policial. Estou aqui como defesa da senhora Silva. Qual é a base dessas perguntas? O policial explicou que era por causa das acusações do Sr. Rocha, mas Leonardo permaneceu impassível. Se o Sr. Rocha tem provas concretas, que as apresente. Caso contrário, sua cliente está sendo detida sem motivo, disse Leonardo, firmemente. O policial, desconfortável, finalmente assentiu. Tudo bem, vocês estão livres, mas continuaremos acompanhando o caso. Estou disposta a cooperar dentro dos limites da lei, afirmou Camila, enquanto saíam da delegacia. Leonardo colocou a mão em seu ombro. Você se saiu muito bem, mas tenha cuidado. O Sr. Rocha não está jogando limpo. Eu já esperava isso. Obrigada, Leonardo. De volta ao tribunal, Ana correu até Camila, aliviada. Você está bem? O que aconteceu? Eles não conseguiram me prender? Respondeu Camila. Ana suspirou de alívio, embora seus olhos ainda revelassem preocupação. E agora? O que fazemos? Seguimos com nosso plano. Isto é apenas mais um obstáculo que vamos superar, afirmou Camila com convicção. Naquela tarde, a audiência recomeçou. O clima no tribunal havia mudado. O Sr. Rocha estava sentado com um sorriso presunçoso, esperando que o incidente com a polícia o abalasse. Contudo, quando Camila se levantou para continuar sua defesa, parecia que nada havia acontecido. Ela desmontou, de forma metódica, os argumentos remanescentes da defesa, apresentando provas contundentes e chamando testemunhas que confirmavam o histórico explorador do senhorio. Com o passar dos minutos, a confiança arrogante de Rocha começou a desmoronar. Porém, quando Camila achava que tudo estava sob controle, um novo golpe abalou o tribunal. Pouco antes da sessão ser encerrada, o advogado Santos, que representava o Sr. Rocha, levantou-se e anunciou: Meritíssimo, recebemos novas provas que podem mudar completamente o rumo deste processo. Solicitamos uma medida emergencial para apresentá-las amanhã. O Uit Francia atesta.
Que tipo de prova? Santos Gageju, tentando ser dramático. São registros financeiros que indicam que a senhora Souza estaria ocultando renda de fontes desconhecidas. A sala SI em Murmurios. Camila sentiu seu coração afundar enquanto olhava para Ana, que parecia totalmente confusa. O juiz Ferreira bateu o martelo. Silêncio. Revisaremos esta medida amanhã. A sessão está suspensa por hoje. Assim que a sessão terminou, Camila e Ana se refugiaram num canto tranquilo para analisar os documentos. Camila passou as páginas de extratos bancários e registros de pagamentos que sugeriam que Ana estaria recebendo grandes somas de dinheiro de uma fonte desconhecida. Não entendo, disse Ana, com a voz trêmula. Eu nunca vi nada disso. Esses números não são meus. Camila examinou os registros com cuidado, seu raciocínio afiado. Eles parecem legítimos, mas algo não bate. Vou investigar mais a fundo. Ela ligou seu laptop e começou a cruzar os números das contas e detalhes das transações. Após uma hora de pesquisa meticulosa, ela encontrou a primeira pista. Olha isso, disse Camila, apontando para a tela. A conta que está fazendo esses pagamentos pertence a uma empresa chamada Soluções Unidas. Você já ouviu falar? Ana balançou a cabeça. Não, e o que eles fazem? Ainda não sei, mas estou verificando, respondeu Camila, digitando rapidamente. Sua pesquisa revelou que as Soluções Unidas era uma empresa de fachada, sem operações reais. O endereço constava como uma caixa postal em um estado distante, e o site era uma única página com descrições vagas de consultoria. Camila sentiu no íntimo que aquela empresa era um artifício, e que precisava de provas para ligar tudo ao Sr. Rocha. Ana, isso pode ser nossa prova decisiva. Se conseguirmos ligar as Soluções Unidas ao Sr. Rocha, poderemos provar que esses registros foram forjados. Ana, com a voz trêmula, perguntou: Mas como faremos isso? Precisamos de ajuda. Vou ligar para alguém de confiança. Naquela mesma noite, Camila encontrou Diego, um estudante de tecnologia com habilidades em cibersegurança que já a ajudara antes. Diego adorava um bom desafio. Registros financeiros falsificados? Comento arqueando as sobrancelhas. Isso é suspeito, mas se houver um rastro digital, eu o encontrarei. Camila entregou os documentos e explicou o que havia descoberto. Diego passou as próximas horas analisando os dados. Após um longo período de silêncio, ele sorriu triunfante. Consegue. As Soluções Unidas está registrada sob uma holding que pertence, adivinhe, ao seu senhorio, o Sr. Rocha. O rosto de Camila se iluminou, de surpresa. Então ele está por trás disso. Criou registros falsos para incriminar a senhora Souza. Diego confirmou. Exatamente. E eu encontrei as pistas digitais que provam isso. Essas transações foram forjadas com um software básico. Camila sorriu, a primeira vez naquele dia. Diego, você é uma salvação. Obrigada. Ele apenas deu de ombros. Enviarei tudo para você. Mas cuidado, pessoas como ele não jogam limpo. No dia seguinte, Camila entrou no tribunal com uma determinação renovada. Ela passou a noite organizando os achados de Diego em uma apresentação impecável, pronta para derrubar a última jogada do Sr. Rocha. Quando a sessão recomeçou, o advogado Santos apresentou os registros financeiros, alegando que Ana escondia a renda. O juiz Ferreira olhou para Camila e perguntou: Senhora Silva, está pronta para responder? Ela se levantou com firmeza. Sim, meritíssimo. Quero apresentar evidências de que esses registros são falsos, forjados pelo Sr. Rocha para desacreditar minha cliente. A sala se encheu de suspiros enquanto Camila caminhava até o centro e começava sua exposição. Explicou claramente como as Soluções Unidas estava ligada ao Sr. Rocha, detalhando as transações fraudulentas com capturas de tela, metadado, e uma explicação passo a passo do processo de falsificação. Quando ela terminou, o sorriso arrogante do senhorio havia desaparecido, e ele murmurava com seu advogado, visivelmente abalado. O juiz examinou as evidências por longos momentos antes de se dirigir diretamente ao Sr. Rocha. Sr. Rocha, o que tem a dizer sobre isso? Ele gaguejou. Eu não fiz nada de errado. Isso é uma armadilha. O juiz endureceu o olhar.
As evidências contam outra história. Encaminharei este caso para a investigação. Camila voltou a se sentar com o coração acelerado. Ela havia vencido essa etapa, mas sabia que a batalha estava longe de acabar. Logo após, o advogado Santos se levantou e fez um anúncio arrepiante. Meritíssimo, em razão dessas acusações, meu cliente pretende entrar com uma ação de indenização por difamação. Protocolaremos os documentos imediatamente. O anúncio chocou a todos. A ação era uma clara tentativa do Sr. Rocha de intimidar e desgastar Ana. Camila pensou: isso é só mais uma jogada para nos amedrontar. O juiz Ferreira ergueu uma sobrancelha. Você pretende processar por difamação, mesmo após ter sido implicado na falsificação de provas? Exigirei provas contundentes para considerar tal pedido. Santos ajeitou a gravata e disse, com um sorriso presunçoso: meritíssimo, provaremos que as acusações contra meu cliente são infundadas. O juiz suspirou pesadamente e declarou: pode protocolar o pedido, mas saibam que não tolerarei litígios sem fundamento. Prossigam por sua conta. O martelo soou, encerrando a sessão do dia. Do lado de fora, Camila permaneceu pensativa enquanto Ana, visivelmente abalada, se sentava ao seu lado. O que isso significa? Será que ele vai mesmo fazer isso? Sussurrou Ana. Ele está apenas blefando. Sabe que seu caso é fraco e quer nos intimidar, mas não vamos ceder, respondeu Camila com firmeza. Naquela noite, Camila reuniu sua equipe, Ana, sua querida Dona Lourdes e Diego, para uma sessão de estratégia urgente em sua modesta casa. Enquanto o cheiro reconfortante de chá preenchia o ambiente, Camila expôs seu plano. Essa ação é só uma distração, mas se ela ganhar força, pode atrapalhar nosso caso. Precisamos expor a verdade. Diego se inclinou. Estive analisando os registros do Sr. Rocha e encontrei mais evidências, transações com outras empresas de fachada, usadas para sonegar impostos e desviar dinheiro. Os olhos de Dona Lourdes se arregalaram. Isso é sério. Pode ajudar no nosso caso. Camila é essential. Pode, mas precisamos de provas incontestáveis e de uma estratégia para ligar tudo de volta. Ana, com voz embargada, murmurou: eu só queria manter minha família segura. Eu sei, Ana. E é exatamente isso que faremos. Não importa o quão sujas sejam as jogadas deles. Não vamos recuar, garantiu Camila. No dia seguinte, Camila voltou ao tribunal pronta para mais uma batalha. Como esperado, o advogado Santos havia protocolado a ação de indenização, alegando que as acusações contra o Sr. Rocha haviam causado-lhe enorme sofrimento. O juiz Ferreira analisou o pedido com ceticismo. Sr. Santos, seu pedido contém alegações ousadas. Tem provas que sustentem isso? Questiona. Santos respondeu, confiante, que apresentaria testemunhas para comprovar o dano. Camila interveio. Meritíssimo. Acreditamos que essa ação é apenas uma manobra para desviar a atenção da conduta ilícita do Sr. Rocha. Solicitamos a oportunidade de depor o senhor e suas testemunhas antes de prosseguirmos com a ação. Após uma breve pausa, o juiz disse: muito bem. Os depoimentos serão agendados antes de continuarmos. Sessão encerrada. Uma semana depois, em uma sala de conferência apertada, Camila enfrentou o Sr. Rocha e seu advogado durante o depoimento. A tensão era palpável. O advogado Santos tentou desviar das perguntas difíceis, mas Camila foi implacável. Sr. Rocha, por que os pagamentos das Soluções Unidas vão direto para sua conta pessoal? Excediu. O senhorio hesitou. Isso não é da sua conta. É, sim, e é fundamental. Você está dizendo que as Soluções Unidas fabricou registros para incriminar a senhora Souza. Negou sua ligação com essa empresa. Cortou Camila, firme. Rocha olhou fixamente e, sem responder, Camila insistiu. Se quer que este tribunal leve seu processo a sério, responda. Seu advogado tentou intervir, mas Camila rebateu. Essas perguntas são essenciais para esclarecer os danos causados pelas falsas acusações. Com o passar dos dias, a equipe de Camila descobriu mais provas incriminadoras. Diego revelou que as Soluções Unidas não era a única empresa de fachada ligada ao Sr. Rocha. Havia várias,
todas envolvidas em esquemas fraudulentos contra inquilinos. Com essa nova informação, Camila preparou uma apresentação para o tribunal, mesmo com a pressão dos repórteres e dos debates acalorados nas redes sociais. Numa noite, enquanto trabalhava no pequeno escritório do abrigo comunitário que servia de base para a justiça coletiva, Dona Lourdes se sentou ao lado de Camila. Você está carregando um peso enorme, Camila. Lembre-se, você não precisa fazer isso sozinha. Só quero fazer o que é certo, Dona Lourdes, mas às vezes parece que o mundo inteiro está contra mim, confessou Camila. Dona Lourdes sorriu com ternura. Continue, um passo de cada vez. A verdade sempre brilha, mesmo nas trevas. Quando o tribunal reconvangeu a sessão, a energia estava eletrizante. Camila apresentou suas novas evidências com precisão, conectando a rede de empresas de fachada do Sr. Rocha a um padrão claro de fraude e abuso. Ela demonstrou como ele usava esses esquemas para intimidar inquilinos e silenciar críticos. O juiz Ferreira ouviu atentamente, seu semblante se tornando cada vez mais sério com cada revelação. Quando Camila terminou, o silêncio tomou conta da sala. Senhor Santos, tem alguma resposta a essas acusações? Ordenou o juiz. Surpreso, Santos gaguejou que acreditava que aquelas alegações eram irrelevantes para a ação de indenização. O juiz interrompeu. Irrelevant? Elas afetam diretamente a credibilidade do seu cliente. Este tribunal não vai prosseguir com a ação enquanto essas questões não forem investigadas. Camila sentiu um alívio momentâneo, mas logo uma nova reviravolta abalou o ambiente. 2 homens de terno entraram, exibindo distintivos. Meritíssimo, somos investigadores federais e temos mandado de prisão para o Sr. Rocha, anunciou um deles. A sala explodiu em murmúrios e espanto enquanto os policiais se aproximavam do senhorio, que empalideceu. Isso é um engano, gritou ele, enquanto era algemado. Mesmo com os protestos ecoando, a multidão logo abafou seus gritos. Camila ficou paralisada, o coração disparado. Era uma vitória, mas ela sabia que a batalha ainda estava longe de acabar. O juiz bateu o martelo. A sessão recomeçará amanhã para decidirmos os próximos passos. A audiência foi encerrada. Depois, Ana se virou para Camila, tremendo. Isso significa que ele vai finalmente ser preso. Camila balançou a cabeça. É um grande passo, mas não resolve tudo. Precisamos ver como os acontecimentos se desenrolam. Naquela mesma noite, durante um jantar tranquilo com Diego e Dona Lourdes, eles revisaram os acontecimentos do dia. Diego comentou. Parece que os federais investigam o Sr. Rocha há anos. Fraude fiscal, estelionato, exploração de inquilinos. Você nomeia. Dona Lourdes suspirou. Não é de se admirar que ele estivesse tão desesperado para calar a Ana. Camila, com o olhar firme, concluiu. Precisamos estar prontos para amanhã. Mesmo sem o Sr. Rocha, o time dele vai tentar empurrar essa ação. Mas o juiz sabe a verdade. Só precisamos nos manter à frente. Na manhã seguinte, o tribunal estava mais silencioso do que o habitual. A ausência do Sr. Rocha era notória, mas o advogado Santos apareceu, visivelmente exausto. Camila e Ana se acomodaram enquanto o juiz Ferreira iniciava a sessão. Esta sessão está em andamento. Voltando-se para Santos, o juiz continuou. O senhor solicitou a introdução de novas provas. Explique sua relevância. Santos, segurando uma grossa pasta, demonstrou confiança. Meritíssimo. Estas evidências desafiam as alegações da autora e questionam sua credibilidade. Ele entregou a pasta ao secretário, e o juiz folheou as páginas, franzindo o senho. Senhora Silva, a senhora já teve a chance de analisar estas provas. Não, meritíssimo. Estou vendo-as pela primeira vez, respondeu Camila. O juiz assentiu. Muito bem. A senhora terá a oportunidade de se manifestar após o término da apresentação do Sr. Santos. Camila se preparou enquanto Santos começava a falar. São declarações assinadas de várias testemunhas, afirmando que viram a senhora Souza envolvida em atividades comerciais não declaradas, inclusive operando uma creche caseira. A sala explodiu em murmúrios. O rosto de Ana empalideceu e ela sussurrou. Isso não é verdade.
Camila já formulava suas respostas internamente. Santos continuou, exibindo fotos e declarações que, segundo ele, mostravam pais levando crianças ao apartamento de Ana. A defesa argumentava que essa renda extra minava as alegações de necessidade financeira. Quando chegou a vez de Camila interrogar, ela pediu a palavra. Meritíssimo, posso examinar essas declarações. O juiz assentiu, e o secretário entregou cópias para Camila. Ela rapidamente identificou inconsistências nas assinaturas e na linguagem vaga das declarações. Senhor Santos, pode confirmar a identidade dessas testemunhas e se já foram ouvidas em depoimento? Perguntou ela com firmeza. Santos hesitou. Elas ainda não foram ouvidas, mas as declarações estão devidamente autenticadas. Camila sorriu levemente e rebateu. Autenticadas não significam confiáveis sem os depoimentos para confirmar. Precisamos das testemunhas em depoimento para validar essas declarações. O juiz concordou. Pedido razoável. Senhor Santos, providencie os depoimentos até o fim da semana. Enquanto isso, tais evidências não serão admitidas. Após a audiência, enquanto saíam do tribunal, Ana começou a chorar. E se eles acreditarem nisso? Eu nem conheço essas pessoas. Como vou provar que estão mentindo? Camila abraçou apertado e disse: Vamos provar, Ana. Isso é só mais uma jogada deles, e nós vamos desmascará-la. Naquela mesma noite, Diego ligou com uma novidade. Camila, descobri algo interessante. Uma das testemunhas que assinou essas declarações está ligada a uma empresa que tem conexões com as propriedades do Sr. Rocha. Os olhos de Camila se estreitaram. Quer dizer que ela está na folha de pagamento dele? Diego explicou. Não diretamente, mas ela trabalha numa empresa de administração imobiliária que cuida de alguns dos prédios dele. Isso já é suficiente para colocar em dúvida a imparcialidade dela. Camila sentiu uma ideia se formar. Isso é exatamente o que precisamos. Consegue pegar mais informações? Diego respondeu. Já estou nisso. E mais, duas das outras testemunhas também têm ligações com as Soluções Unidas. Enviarei tudo para você agora mesmo. Camila sorriu. Diego, você é demais. No dia seguinte, Camila revisou sua estratégia para os depoimentos. Quando as testemunhas foram chamadas, ela as desmantelou uma a uma, mostrando as conexões delas com o Sr. Rocha. Sob pressão, uma testemunha admitiu que foi paga para assinar a declaração, enquanto outra confessou ter sido enganada, acreditando estar assinando uma petição sobre direitos dos inquilinos. Ao fim dos depoimentos, ficou claro que as novas evidências eram mais uma tentativa de fraude. Camila apresentou suas conclusões ao juiz Ferreira, que, visivelmente irritado com as artimanhas da defesa, declarou: Senhor Santos, este tribunal já teve o suficiente dessas distrações infundadas. As provas que o senhor apresentou são inadmissíveis. Estou considerando sanções por tentar enganar este tribunal. Camila e Ana trocaram olhares de alívio. Embora a vitória tivesse um gosto amargo, as artimanhas do Sr. Rocha deixavam claro que ele não tinha intenção de desistir. Enquanto caminhava para seu carro ao final do dia, Camila foi surpreendida por um homem de terno escuro que saiu das sombras. Senhora Silva, disse ele com um tom gelado, um conselho: afaste-se. Você não faz ideia com quem está se metendo. O coração de Camila acelerou, mas ela o encarou firmemente. Se isso é uma ameaça, terá que ser melhor do que isso, porque eu não vou desistir. O homem sorriu de forma desdenhosa e respondeu: Como preferir. Então, ele se virou e desapareceu na movimentada área do estacionamento. Pouco depois, Ana correu até Camila, visivelmente abalada. Quem era aquele? Não sei, respondeu Camila, olhando ao redor, mas está claro que a equipe do Sr. Rocha não está só jogando sujo, estão intensificando as ameaças. Isso está ficando perigoso. Talvez devêssemos desistir, sussurrou Ana. Exatamente o que eles querem. Se desistirmos, eles vencem, e farão o mesmo com os outros, disse Camila com firmeza. Ana hesitou, mas o medo em seus olhos era inegável. Naquela noite, sozinha em seu pequeno quarto, Camila relembrava um encontro com o homem de terno. A ameaça, seu tom seguro e a mensagem velada ecoavam em sua mente. Imediatamente, ligou para Diego. Diego,
Preciso que investigue se o Sr. Rocha contratou alguém novo, um detetive particular ou consultor, talvez. Isso não acabou. Diego respondeu. Vou verificar e te aviso se encontrar algo suspeito. Obrigada, disse ela, mesmo com o coração acelerado. Na manhã seguinte, Camila chegou ao tribunal cedo, determinada a manter o controle do caso. Para sua surpresa, o juiz Ferreira a chamou para seu gabinete antes do início da sessão. Senhora Silva, disse o juiz, com um tom incomum de seriedade, recebi uma carta do advogado do Sr. Rocha solicitando o adiamento indefinido do processo, alegando problemas legais e a impossibilidade de seu cliente participar. Camila franziu a testa. Meritíssimo. Isso é mais uma tática de procrastinação da defesa. Adiar indefinidamente criaria um precedente perigoso. O juiz ponderou e respondeu. Concordo que é suspeito, mas precisamos equilibrar justiça com eficiência. Qual a sua proposta? Peço que o processo continue, sem mais atrasos. Se o Sr. Rocha não puder comparecer, sua equipe o representará com base nas provas já apresentadas. O juiz Ferreira assentiu e declarou. Muito bem. Negarei o pedido de adiamento indefinido. Marquem a audiência final. Preparem os argumentos finais para a próxima semana. Essa decisão causou grande comoção no tribunal. Quando a sessão recomeçou, o advogado Santos tentou objetar, mas o juiz foi firme. Este caso já se arrastou demais. Ambas as partes apresentarão seus argumentos finais na próxima semana, e eu proferirei minha decisão logo depois. Depois da sessão, Ana se virou para Camila, misturando alívio e ansiedade. Então, é quase o fim? Camila assentiu. Quase, mas nosso discurso final tem que ser impecável. Esta é nossa chance de fechar com chave de ouro. Naquela mesma noite, Diego ligou com notícias urgentes. Camila, você não vai acreditar. Descobri que o cara do estacionamento se chama Lucas Marcos. Ele é um investigador particular conhecido por métodos duvidosos, assédio, intimidação, até plantio de provas. Já esteve envolvido em vários casos onde a oposição simplesmente desapareceu. Camila suspirou profundamente. Quer dizer que estão tentando me amedrontar para que eu desista. Diego confirmou. Exatamente. E o pior, Marcos tem ligações diretas com uma das empresas de fachada do Sr. Rocha. Eles o pagam diretamente. Os olhos de Camila se estreitaram. Isso é exatamente o padrão que precisamos mostrar ao juiz. Mande-me tudo o que tiver sobre ele imediatamente. Já estou enviando, respondeu Diego. Mas cuidado, esse cara não brinca. No dia seguinte, Camila incorporou os achados de Diego ao seu processo. Embora a ligação de Marcos não fosse o ponto central, ela reforçava a imagem das artimanhas do Sr. Rocha e a falta de credibilidade dele. Durante o dia, o telefone de Camila tocou. Era Ana, em pânico. Camila, um homem foi à minha casa hoje perguntando sobre você. Detalhes como onde nos conhecemos, porque confio em você. Ele disse ser repórter, mas algo não cheirava bem. Camila apertou os lábios. Deve ser o Marcos tentando cavar sujeira em mim. Não diga nada para ele e me avise se ele voltar, ok? Isso está ficando cada vez mais assustador. E se machucarem alguém? Não se preocupe. Nós não vamos permitir que nos intimidem. Uma semana depois, o tribunal estava lotado para os argumentos finais. A atmosfera era elétrica. Repórteres e curiosos queriam ver como o caso terminaria. O advogado Santos começou, tentando pintar o Sr. Rocha como um senhorio mal interpretado e injustiçado. Seu discurso foi repleto de declarações vagas e apelos emocionais, mas sem fundamento sólido. Quando chegou a vez de Camila, ela se levantou com confiança e declarou: Meritíssimo, este caso sempre foi sobre uma coisa: justiça. As evidências que apresentamos mostram um padrão de enganação, manipulação e exploração pelo Sr. Rocha e sua equipe. De registros financeiros forjados à intimidação de testemunhas, as táticas deles provam sua falta de credibilidade. Ela pausou, deixando suas palavras penetrar no silêncio da sala. A senhora Souza é uma mãe batalhadora que luta para garantir o direito de viver em paz. Ela merece justiça, e este tribunal tem o poder de entregá-la. Ao terminar, Camila voltou para seu lugar,
com o coração acelerado, enquanto Ana se sentava ao seu lado. Após um longo silêncio, o juiz Ferreira anunciou que daria sua decisão em 3 dias. Aos poucos, a sala se esvaziou. Quando Camila e Ana saíram do tribunal, um homem escuro apareceu das sombras. Era Lucas Marcos. Você realmente não sabe quando desistir, não é? Disse ele, com um tom ameaçador. Mesmo com o coração disparado, Camila permaneceu ereta e respondeu. O único jogo perigoso aqui é o que você está jogando, e você já perdeu. Marcos sorriu sarcasticamente. Veremos. Antes que Camila pudesse replicar, faróis iluminaram o estacionamento e uma SUV preta parou. Marcos entrou e sumiu na escuridão, deixando Camila e Ana sozinhas na fria noite silenciosa. 3 dias depois, o tribunal se reuniu novamente. Camila estava na mesa dos autores, com as mãos firmemente juntas, enquanto Ana se sentava ao lado, contendo a respiração. Após uma longa pausa, o juiz Ferreira limpou a garganta e anunciou. Após a análise de todas as evidências e depoimentos, este tribunal decide a favor da autora, Senhora Souza. A sala irrompeu em aplausos e gritos, mas o juiz ergueu a mão para pedir silêncio. Além disso, este tribunal encaminhará o caso para investigação por possível perjúrio, adulteração de provas e outras irregularidades cometidas pelo Sr. Rocha e sua equipe. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ana enquanto ela abraçava Camila. Conseguimos, você conseguiu. Camila sorriu, sentindo uma mistura de alívio e orgulho. Mas ao olhar para Santos, que apressadamente guardava sua pasta, soube que aquela vitória era apenas o começo. Embora o triunfo no tribunal fosse monumental, ela compreendia que a luta contra um sistema que permitia que senhorios como o Sr. Rocha explorassem os vulneráveis estava longe de terminar. Naquela noite, ao voltar para seu pequeno apartamento, Camila encontrou Dona Lourdes à espera com os braços abertos. Você foi incrível hoje, minha filha, disse Dona Lourdes, abraçando-a com ternura. Obrigada, Dona Lourdes, mas sinto que isso é só o começo. Há tantas pessoas como a Ana que não têm condições de lutar contra essas injustiças. Dona Lourdes assentiu, com um olhar sábio. Você tem um dom, Camila. Talvez seja hora de usá-lo para ajudar ainda mais pessoas. No dia seguinte, Camila recebeu uma ligação de um repórter local. Alô? É a Camila Silva. Aqui é o Tiago, do Diário Popular. Gostaria de fazer uma matéria sobre você, sobre sua atuação no caso do Sr. Rocha e o que isso significa para os direitos dos inquilinos. Camila hesitou. Ela não estava acostumada com os holofotes, mas finalmente concordou. Tudo bem, mas que o foco seja o caso e a ajuda às pessoas como a Ana. Tiago garantiu. Com certeza. Vamos agendar uma entrevista para esta semana. Quando a matéria saiu, o título dizia: Heroína das ruas exibe senhorio corrupto e inspira esperança nos inquilinos. A reportagem detalhava o julgamento, as artimanhas do Sr. Rocha e a incansável luta de Camila por justiça. A repercussão foi enorme. Mensagens e e-mails de pessoas de todo o país chegavam, contando suas próprias batalhas contra a injustiça habitacional. Um e-mail, em especial, chamou a atenção. Prezada Dra. Silva, meu nome é Laura Lima. Tenho lutado contra meu senhorio há mais de 1 ano, e sua história me deu forças para continuar. Não tenho condições de contratar um advogado, mas preciso muito de ajuda. Por favor, me oriente. Camila leu o e-mail, a mente a mil. Ela queria ajudar, mas era só uma pessoa. Como poderia assumir mais casos sem prejudicar sua própria vida? Mais tarde, ao conversar com Dona Lourdes, ela desabafou. As pessoas estão pedindo minha ajuda. Quero fazer mais, mas não sei como conciliar tudo. Dona Lourdes, sempre calma, respondeu. Você não precisa fazer isso sozinha, Camila. Há outros que compartilham essa paixão. Talvez seja hora de criar algo maior. Nas semanas seguintes, Camila começou a planejar maneiras de expandir seu impacto. Contatou advogados locais, organizadores comunitários e ONGs focadas em direitos habitacionais. Aos poucos, uma ideia tomou forma. Uma iniciativa popular que ofereceria assistência jurídica gratuita para inquilinos em risco de despejo e exploração. Chamaram-na de Justiça Coletiva. Diego se prontificou imediatamente a cuidar da parte tecnológica, website, redes sociais, tudo. Ana, grata pela ajuda que recebeu,
também se ofereceu para colaborar. Você me salvou, Camila. O mínimo que posso fazer é ajudar você a salvar outros, disse Ana. Enquanto isso, as notícias sobre a prisão do Sr. Rocha se espalhavam. Veio a notícia de que ele enfrentava novas acusações, como sonegação fiscal e extorsão, e várias de suas propriedades estavam sendo apreendidas pelas autoridades. Inquilinos injustamente despejados começaram a se manifestar. Porém, nem todos estavam felizes com o crescimento da influência de Camila. Numa noite, enquanto trabalhava até tarde no escritório da Justiça Coletiva, um pequeno espaço cedido por um centro comunitário, o telefone de Camila tocou com um número desconhecido. Ela atendeu com hesitação. Sr. Silva? Uma voz baixa e ameaçadora disse. Você acha que venceu, mas não faz ideia da profundidade disso. Desista enquanto pode. A ligação foi cortada. Camila encarou o telefone, o coração disparado, e imediatamente ligou para Diego. Diego, precisamos registrar essa ameaça. Alguém me ligou dizendo para parar de ajudar as pessoas. Diego, sério? Respondeu. Você não pode ignorar isso, Camila. Você está incomodando alguém, e eles estão com medo do que você está construindo. Então, devo estar no caminho certo, disse Camila, com a voz firme. Conforme a justiça coletiva ganhava força, mais histórias surgiam, famílias forçadas a sair de suas casas, senhorios abusivos e inquilinos sem poder de resposta. Voluntários se uniam para apoiar a causa, mas as ameaças contra Camila continuavam. Carros estranhos começaram a aparecer perto de sua casa, e um dia ela encontrou um bilhete colado na porta. Desista enquanto pode. Mais tarde, ao sair do escritório, Camila avistou Lucas Marcos novamente, encostado em um poste de luz. Seu sorriso era tão arrogante quanto sempre. Você realmente fez um nome para si. Mas lembre-se, pessoas como eu não gostam de ser desafiadas, disse ele. Camila endireitou os ombros e respondeu. Não tenho medo de você, Marcos. Quando a vida das pessoas está em jogo, não podemos perder. Marcos riu de forma contida, oferecendo um breve aceno de respeito, antes de se afastar. No final do ano, a justiça coletiva ajudou dezenas de famílias a evitarem despejos e expôs vários senhorios inescrupulosos. A história de Camila se espalhou, inspirando outros a lutarem contra as injustiças. Mas ela sabia que, para cada senhorio corrupto como o Sr. Rocha que desmascarava, havia outros esperando nas sombras. Numa noite, enquanto conversava com Dona Lourdes e Ana, Camila refletiu. Parece que estamos apenas arranhando a superfície. Ainda há tanto por fazer. Dona Lourdes sorriu, com os olhos cheios de orgulho. Você já fez uma diferença enorme, Camila. Está inspirando as pessoas a se levantarem. É assim que a verdadeira mudança começa. Ana, com lágrimas nos olhos, acrescentou. Você me devolveu a vida. Você não luta só por casos, luta para dar esperança. Com um novo sentimento de propósito, Camila respondeu. Então vamos continuar. Anos depois, Camila Silva se tornou uma advogada e ativista renomada, liderando um movimento nacional pelos direitos dos inquilinos e pela reforma habitacional. A justiça coletiva cresceu, ajudando milhares de famílias e até provocando mudanças nas leis para proteger os mais vulneráveis. E, embora as ameaças nunca tenham desaparecido completamente, Camila nunca vacilou. Ela aprendeu que a luta por justiça nunca é fácil, mas vale cada esforço, porque, para cada pessoa como a Sra. Souza que encontra sua voz, o mundo se torna um lugar um pouco mais justo. A história de Camila se transformou em um farol, lembrando que mesmo diante das maiores adversidades, uma pessoa determinada pode fazer toda a diferença.